nessa aula daremos continuidade ao assunto de campo elétrico. Começamos a falar na nossa última aula sobre as propriedades do campo elétrico, vimos como que se desenha um campo elétrico, vimos o cálculo que se faz para o campo elétrico. Vimos que um campo elétrico ele é resultante de cargas elétricas. Nós já vimos também como que se calcula a força elétrica, que é aquela lei de Coulomb, que foi lá atrás, quando nós iniciamos o capítulo, então, de campo e de força elétrica. Estamos vendo agora aqui algumas propriedades do campo elétrico. Nessa aula eu vou procurar focar com vocês o campo elétrico a partir de comportamento no condutor e no isolante. Começaremos falando primeiramente do condutor. Vamos destacar essa palavra aqui, ó, condutor, tá? Porque veremos como que o campo elétrico vai se comportar tanto no interior quanto no exterior da superfície de um condutor, tá? Então, olha só, a primeira definição que está aqui, ó, o campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio é nulo. Gente, frise, grave bem essa frase aqui, porque esse conceito cai muito quando em vestibular, em Enem, quando o assunto é de eletrostática. Talvez esse aqui seja o principal ponto. Geralmente, a eletrostática não é o assunto de elétrica que mais cai no Enem. Geralmente cai muito mais conteúdo de eletrodinâmica, que é um assunto que veremos um pouco mais para frente. Mas quando cai geralmente assuntos no Enem de eletrostática, geralmente eles focam muito nesse aspecto aqui de blindagem eletrostática, é o que nós veremos aqui nessa aula. Inclusive essa aula não terá cálculo, nós não veremos fórmulas, eu trabalharei mais a parte conceitual, porque o livro de vocês trabalha mais a parte conceitual quando se trata de blindagem eletrostática. Esse assunto aqui não vai envolver cálculo na aula de hoje, tudo bem? Inclusive tudo que está aqui eu retirei do livro de vocês, fiz uma síntese, fiz um resumo e coloquei aqui, tudo bem? Então eu tenho também esse livro no formato digital, então eu fiz aqui uma síntese para a gente poder trabalhar na nossa aula. Então olha só, quando eu digo aqui que o campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio é nulo, é porque vai acontecer o seguinte: quando você tiver um condutor em equilíbrio, novamente, o condutor, gente, vocês já estão cansados de saber que ele é diferente do isolante. O isolante é aquele material que as cargas não conseguem, né, correr ali por ele. É um material que a madeira, o plástico, a borracha são geralmente materiais isolantes. Vamos estar falando aqui dos condutores, que são, por exemplo, os metais de um modo geral. Então, o que vai acontecer? Quando você tiver um condutor em equilíbrio, as cargas elas vão tender a se distribuir por toda a superfície, de maneira que o campo elétrico em seu interior vai ser nulo. Ou seja, o campo elétrico, as cargas vão tender a se distribuir aqui na parte externa e vai gerar um campo nulo dentro do recipiente metálico. Seja uma lata, seja uma gaiola, inclusive nós vamos falar aqui da gaiola de Faraday, tá? Então você vai ter sempre uma característica que é o seguinte: do lado de fora ele vai se distribuir, mas por dentro ele vai tender a ser nulo. Então, as cargas elas vão tender a se movimentar, tá? Pelo lado de fora e aqui dentro você vai ter um campo elétrico nulo. Olha só, até a segunda definição aqui nós vamos ver no próximo slide. O campo elétrico ao redor de um condutor eletrizado em equilíbrio vai ser perpendicular à superfície, qualquer que seja o seu formato. Isso aqui já é uma definição, que daqui a pouco vocês vão ver o próximo desenho ali, que mostra como que o campo elétrico ele vai tender do lado de fora a estar saindo ou entrando na superfície externa, mas dentro dele você vai ter uma característica dele ser neutro. Nós vamos ver depois aqui, eu vou explicar para vocês algumas aplicações disso com equipamentos que nós manuseamos no dia a dia. Por exemplo, você consegue colocar o seu celular dentro de uma lata de alumínio e fazer com que ele perca totalmente o sinal. Você não tente ligar para um celular e não consiga. Por quê? Ele vai estar bloqueando o campo eletromagnético. Tá? Presídios, por exemplo, que tentam trabalhar com um bloqueio de rede de celular, eles geralmente colocam telas em volta para tentar fazer uma blindagem eletromagnética das ondas de celular. Existem algumas aplicações também relacionadas com, por exemplo, você criar um isolamento para evitar descargas elétricas. Também vou mostrar aqui daqui a pouco. Tá? Mas isso tudo a partir desse conceito aqui, ó, de que quando você tiver um material condutor, que você criar um recipiente, seja ele esférico, seja uma lata, né, um cilindro, qualquer material que você possa criar um espaço aqui dentro, ele vai ter no seu interior uma capacidade de ficar nulo. Então, bem no centro aqui, principalmente, você vai ter as cargas que forem colocadas aqui, ela não vai atingir a parte interna, vai atingir apenas a parte externa.
Depois eu vou mostrar para vocês uma aplicação bem interessante, que é quando você pega um aparelho de descarga elétrica de Tesla e tenta jogar numa gaiola. Ele vai bater, né, as descargas vão bater pelo lado de fora, mas não entra, mesmo que você tenha ali um local vazado. É o que acontece nessa imagem aqui. Ó. Vocês podem perceber o seguinte: se eu colocar um material, por exemplo, imagina aqui que eu tenho um pêndulo aonde ele está eletrizado de forma estática. Se eu aproximar um condutor aqui, né, se eu aproximar um bastão que também está eletrizado, se não tiver nada protegendo, se não tiver nenhuma gaiola aqui metálica protegendo, o que vai acontecer? Ele vai tender a se atrair. Então imagine que, por exemplo, sei lá, isso aqui seja carregado positivamente, isso aqui negativamente. Quando eu aproximar um do outro, eles vão tender a se aproximar. Lembra lá do processo nosso da indução eletrostática. Não necessariamente precisa ter cargas opostas aqui. Por exemplo, só, às vezes basta apenas um estar carregado e o outro não precisa necessariamente estar carregado. Você vai ter um processo de indução. Se você tiver o contato, você vai ter o processo de eletrização por contato. Mas enfim, se eu pegar esse bastão que está carregado, seja positivo ou negativamente, e aproximar de uma esfera, mas tendo aqui uma gaiola metálica, o que vai acontecer? Mesmo tendo esses vazados aqui, tá, gente? O que vai acontecer? Ele não vai sofrer atração, porque o campo elétrico aqui no interior desse recipiente é nulo. Tudo bem? Então, ó, à esquerda, um bastão eletrizado não causa nenhum efeito no pêndulo metálico, por causa da blindagem eletrostática gerada pela gaiola, ou seja, a gaiola que gerou uma blindagem eletrostática. Então, mesmo ele estando eletrizado, você não vai conseguir fazer com que essa eletrização atinja o interior dessa gaiola. Tá? Vocês vão ver que isso aqui é interessante, né, com os exemplos que eu vou dar depois, posteriormente. Já à direita, você vê que sem a gaiola ocorre a atração. Tudo bem? Então, gravem bem isso aqui. Ó. O campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio vai ser sempre nulo. Depois eu vou tratar com vocês, ainda no próximo vídeo, quando nós já abordarmos a parte de exercícios, né? Porque esse vídeo aqui só vai ser só a parte teórica. No próximo no próximo vídeo de exercício, eu vou mostrar para vocês, inclusive, uma questão do Enem, que se vocês soubessem esse conceito aqui, vocês responderiam a questão. Tá? Então vamos aqui agora dar uma olhada do funcionamento do campo elétrico ao redor, né, de um condutor eletrizado em equilíbrio, sendo perpendicular à superfície, né, qualquer que seja o seu formato. Gravem aqui a palavra perpendicular, porque geralmente perpendicular está relacionado a 90 graus. Então, enquanto no interior vai ser nulo, na parte externa, o campo elétrico vai tender a entrar ou sair de forma perpendicular aqui, que é o que está na próxima imagem. Como eu acabei de dizer, aquela segunda definição é o que está aqui, ó, representação das linhas de campo elétrico ao redor de um condutor carregado positivamente. Então aqui, ó, ele está carregado positivamente, no interior ele vai ser nulo, perceba que aqui, ó, lembra desse Ezinho aqui, ó, se vocês olharem aí no caderno, vocês vão ver que nós já aprendemos como calcular esse Ezinho, que é o campo elétrico. É aquela fórmula, né, para a gente calcular como que ocorre o campo elétrico de uma carga pontual. Então, ó, como se eu tivesse calculado, se eu pudesse calcular o campo elétrico, né, de cada carga pontual, né, de cada uma dos que estão aqui, eu usaria aquela fórmula que nós já vimos na última aula. No interior aqui, ele está nulo, mas no exterior você vai ter então um campo elétrico, beleza? Então você consegue até calcular, por exemplo, sei lá, se eu demarcar um ponto aqui, por exemplo, né, eu estou marcando vários pontos aqui, por exemplo, eu consigo calcular, né, o campo elétrico de cada um desses pontos aplicando aquela fórmula, tá? Porque aqui fora você tem, né, a aplicação do campo elétrico, mas no interior ele vai estar sendo nulo, beleza? O que eu tinha acabado de falar sobre a gaiola de Faraday é o seguinte, né, ele leva esse nome, esse físico, né, em inglês Michael Faraday, que realizou um experimento para comprovar que as cargas permanecem na superfície de um condutor carregado. Para isso, entrou em uma gaiola em formato de cubo, feita com grades metálicas. Então, o cubo foi eletrizado a tal ponto que saíam faíscas de sua superfície. Ou seja, havia... Depois eu vou mostrar para vocês uma imagem dessa gaiola. Você, né, tem lá um recipiente, você constrói uma gaiola, né, e aí quando você joga as descargas elétricas aqui, ele bate, solta até faísca, porque aqui está tudo carregado positivo, com carga aqui do lado de fora, mas no interior, se você botar uma pessoa aqui dentro, ela não vai, né, sofrer nenhum dano, porque dentro aqui, ó, como eu acabei de falar para vocês, né, o campo elétrico vai ser sempre nulo.
Então, pelo lado de fora, você até vai ter, né, o campo elétrico, então você vai ter descarga, capaz de soltar até faíscas aqui, dependendo da forma como você jogar as descargas elétricas, mas no interior você fica protegido. Você fica do lado de fora, você vai tomar uma descarga elétrica, mas no interior você fica protegido, tá? Então ele fez esse experimento, né, para comprovar essa propriedade física e até hoje ela é muito utilizada. Então, o cubo foi eletrizado a tal ponto que saiu faísca da superfície. Mesmo assim, Faraday não conseguiu detectar a presença de campo elétrico no interior do cubo. Dessa maneira, o físico conseguiu comprovar o efeito da blindagem eletrostática. Frisa aqui a palavra blindagem eletrostática. Né? Esse experimento ficou conhecido como gaiola de Faraday. Vou mostrar para vocês aqui na próxima imagem como funciona isso daí. O que eu acabei de dizer, gente, está mostrado nessa imagem. Lembra que eu falei para vocês da gaiola? Olha só isso aqui que interessante. Eu tenho aqui um dispositivo de descarga elétrica de Tesla, né? Isso aqui é conhecido como mecanismo de descarga elétrica de Tesla. E que vocês veem que está saindo uma descarga elétrica aqui, E isso aqui, gente, é uma grade metálica. Olha só que interessante. Como eu falei para vocês, você vai perceber que tem vazios aqui, né? Mas pelo fato disso aqui ser um material condutor, tá? É importante vocês gravarem isso, que isso aqui é um material condutor, tá? Se isso aqui for um isolante, não vai acontecer dessa forma. Então eu tenho um material condutor aqui, pelo lado de fora você tem campo elétrico, mas no interior, você pode perceber pelo homem aqui, que no interior o campo elétrico é nulo. Pelo fato do campo elétrico ser nulo no interior dos condutores, ele fica protegido aqui dentro. Se você botar o cara aqui fora, ele vai levar uma descarga elétrica feia, né? Então, um homem protegido de uma descarga elétrica por uma gaiola metálica, tá? Então a gaiola de Faraday aqui, beleza? E como que isso pode ser aplicado, por exemplo, no nosso dia a dia, né? Então temos a gaiola de Faraday aqui muito utilizado quando você quer bloquear sinal de celular. Então muitos presídios, por exemplo, eles trabalham com essa propriedade que eu acabei de falar aqui, da gaiola de Faraday, que é você, por exemplo, se você colocar uma grade metálica em torno do seu celular, você não vai conseguir receber sinal de ondas eletromagnéticas, né, irradiados pela torre. Então aqui, sinal irradiado pela estação celular. Isso aqui, gente, é muito interessante. Então, um experimento que vocês podem fazer em casa, que é o seguinte: pega, por exemplo, sei lá, o celular do seu pai, da sua mãe, algum celular que não seja o seu, e tenta ligar para o seu celular. Normalmente, você, né, faz o experimento de que pega lá uma área que esteja dando sinal da sua casa e pega lá o celular do seu pai, da sua mãe, pede de repente para eles ligarem para o seu celular. Você vai perceber que normalmente, né, se você estiver pegando o sinal, você vai ouvir lá o seu celular tocando. Agora, experimenta pegar o seu celular e colocar dentro de um recipiente metálico. Pode ser uma lata daquelas de Nescau, né? O ideal é que seja uma lata de alumínio. Aí você vai colocar o seu celular aqui dentro, da lata de alumínio. E fecha essa lata, tá? O ideal é que seja esse material aqui também, que vai fechar aquela tampa, não seja aquelas de plástico, né? Porque tem aquelas latas de Nescau que tem plástico, né? Mas o ideal é que seja aquela lata toda metálica. Se você colocar o seu celular aqui dentro, gente, tentem fazer isso para vocês verem que o que eu estou falando é verdade. Se você tentar ligar para esse celular, ele estando dentro de um recipiente metálico, você não vai conseguir, vai ficar dando fora de área. Por quê? Como eu acabei de falar para vocês, no interior aqui do recipiente metálico, né, que é o nosso condutor, o campo elétrico vai ser nulo. Ou seja, você não vai ter aqui o campo elétrico. Né? Lembra lá do campo elétrico como sendo o nosso Ezinho. Então aqui dentro você vai ter um campo elétrico nulo. Aqui fora você tem um campo elétrico. Tá? Nesse caso aqui são ondas eletromagnéticas, tá? Que vão estar sendo irradiadas. Então o campo eletromagnético. Mas isso funciona tanto para o campo eletromagnético quanto para o campo eletrostático. Tá? Porque é onde você tem eletricidade. Então o sinal vai irradiado pelo telefone celular, ele bate e não consegue sair aqui. Então você tem um campo elétrico nulo. Então os sinais emitidos dentro da gaiola não passam para o exterior. Os sinais emitidos fora da gaiola não passam para o interior. Há um isolamento eletromagnético. Como eu falei para vocês, nesse caso aqui, como são ondas eletromagnéticas, o isolamento é eletromagnético. Mas poderia ser um isolamento eletrostático, tá? Porque o importante aqui tem a ver com a parte elétrica. Tranquilo? Que isso vai ser a propriedade do campo elétrico. Diferente do campo gravitacional, tá, gente? Porque, por exemplo, o campo elétrico você consegue anular em algumas circunstâncias, que é esse caso que eu estou falando para vocês do recipiente metálico. Mas o campo gravitacional não se anula, tá? Essa é uma diferença do campo elétrico para o campo magnético, beleza? Desculpa, do campo gravitacional para o campo elétrico.
Tá? Então aqui nós fechamos a parte teórica, nós veremos como que isso pode ser cobrado em exercício, faremos 2 exercícios que estão no livro de vocês e depois uma questão do Enem, mostrando essa parte teórica aqui, beleza? Então até uma próxima.